O círculo narrativo é uma ferramenta que vai ajudar você a contar qualquer tipo de história. Se você está escrevendo um piloto de televisão, um conto, um longa-metragem, um curta-metragem, o círculo narrativo é uma ferramenta super poderosa e super simples. É quase uma lista que você pode ir marcando se você tem essas noções ou não. Você tendo essas noções, você provavelmente tem uma história com início, meio e fim. Como tudo que a gente veio falando até aqui, ela é uma ideia complementar à ideia de 3 atos, é uma ideia complementar à noção da estrutura das sequências. A gente fez uma aula inteira sobre a teoria das 8 sequências e, coincidentemente ou não, o círculo narrativo também são 8 etapas. E o que é esse tal de círculo narrativo? É uma ideia conceptualizada pelo Dan Harmon, que é um roteirista que é responsável por Community e outros muitos projetos, e ele usa esse modelo para conferir se ele tem uma história redonda ou não. O círculo narrativo, o que ele é, na verdade? Ele é uma versão hipersimplificada da jornada do herói. A jornada do herói, a gente pode falar disso aqui no canal, são muitos passos, são 12 ou 13 passos, e tem algumas coisas que são um pouco mais teóricas, né? E a jornada do herói, na verdade, é uma ferramenta analítica das histórias, mais do que uma ferramenta de criação de histórias. E o círculo narrativo, não. Ele é uma ferramenta de criação de histórias. É um jeito que você pode contar uma história de uma forma eficaz, interessante. Enfim, eu sou super fã desse conceito. Eu tenho utilizado muito na hora que eu estou fazendo os meus roteiros, principalmente de televisão, porque você vai ver que muitos pilotos, por exemplo, caem nessa estrutura. Aqui na descrição do vídeo tem um PDF com as imagens e um pouco de texto sobre o círculo narrativo. Pode clicar aqui se quiser e acompanhar junto, mas se não, também a gente explica aqui. Então, vocês vão reconhecer algum desses elementos de outras aulas, tá? Porque, de novo, essas ideias, elas são complementares. São jeitos diferentes de encarar o seu problema, que é contar uma história, né? Esse é o problema que tá todo mundo encarando aqui. Não só isso, uma história interessante que mantém o nosso público engajado. Então, vamos lá. O círculo narrativo, você vê aqui, né? Ele é uma pizza. A primeira fatia da pizza é quem é o nosso personagem. Nosso personagem, de novo, a gente já falou sobre isso, é o nosso personagem vivendo a sua vida comum. Nosso personagem vivendo em equilíbrio. Essa é a etapa 1 do círculo. Nosso personagem vivendo o status quo. Nosso personagem vivendo sua vida em equilíbrio. Falamos disso na aula de 3 atos, na aula sobre o primeiro ato, na aula sobre teoria das sequências. A gente tende a começar histórias apresentando o nosso personagem vivendo a sua vida comum. Essa é a etapa 1. Na etapa 2, a gente vai descobrir que o nosso personagem, ele quer alguma coisa. Ele quer alguma coisa e talvez ele precise de alguma coisa. Ele tem alguma coisa, alguma falha, algum machucado, alguma ferida, algum fantasma, algum trauma do passado, alguma coisa mal resolvida, e ao mesmo tempo ele quer alguma coisa. Eu vou dar um exemplo aqui de um piloto que eu amo, que é o piloto da série Barry, para vocês verem que mesmo isso também pode ser utilizado para longas metragens, mas é uma ferramenta super prática para pilotos. A gente conhece o Barry, e o Barry, o que ele faz? O que ele é? Ele é um assassino de aluguel, e ele tá entediado, e ele, né? Então, esse é o Barry. Quem é o nosso personagem? É o Barry, um assassino de aluguel que está entediado, um pouco perdido na vida, tá? Esse é quem a gente conhece. E aí ele tem um chamado, né? Alguma coisa aparece para ele, o que é, no caso dele, um assassinato que ele tem que cometer em Los Angeles. Então, esse vai ser o objetivo dele. Não só isso, a gente também vê que o Barry está perdido, ele precisa de sentido na vida, ele perdeu o sentido de vida. Então, essa etapa 2, ela meio que cobre essas duas coisas. Nosso personagem quer alguma coisa, né? Que é a trama, algum objetivo que ele tem que alcançar. No caso disso, no caso do Barry, é matar o carinha lá, que é o amante da esposa do cara. E não só isso, o Barry precisa achar sentido na vida dele. Ele tá precisando de alguma coisa, ele tá perdido na vida. A etapa 3, de acordo com o ciclo narrativo, é o nosso personagem se comprometendo com a jornada e entrando no mundo que não é familiar para ele. É um mundo novo, um mundo inédito. Né? Então, o nosso personagem estava vivendo a vida normal dele, ele quer e precisa de alguma coisa, por causa desse querer e dessa necessidade, ele entra no mundo novo que ele não conhece. No caso do Barry, é Los Angeles. Ele chega nesse mundo louco que é Los Angeles, me identifico, não com a parte de ser assassino de aluguel, mas com a parte de chegar em Los Angeles e não entender nada. Então, é o nosso personagem entrando num lugar que não é familiar para o nosso personagem. Essa é a etapa 3. A etapa 4 vai ver o nosso personagem se adaptando a essa nova realidade, né? O Barry, ele chega em Los Angeles, ele não conhece esse mundo, ele vai parar lá na escola dos atores, porque é onde está lá a pessoa que ele precisa matar, e
ele acaba entrando no palco e fazendo um monólogo com o cara. Então ele está se adaptando a esse novo mundo. Essa é a etapa 4. Nosso personagem entrou no mundo que não é familiar para ele e agora ele tem que se adaptar a esse novo mundo. A etapa 5 é o nosso personagem conseguindo o que ele quer, tá? Ou o que ele precisa. É o que ele consegue. Então, em Barry, por exemplo, o Barry, ele é um assassino de aluguel, tá? Que precisa achar sentido de vida. Ele chega em Los Angeles, se adapta a essa nova situação de Los Angeles, e nesse processo ele descobre que ele quer ser ator. Ele quer ser ator, ele não quer ser assassino de aluguel, ele quer ser ator. Então, o que ele faz? Ele consegue entrar para a escola de atores. Então, ele consegue o que ele quer, ele consegue achar sentido na vida dele, que é o que estava faltando para ele no início. Mas o que é a etapa 6? É o nosso personagem pagando um preço para ele conseguir o que ele queria. O Barry, porque ele conseguiu ser ator e porque ele conseguiu entrar nesse grupo de atores, ele acabou se conectando com essa pessoa que ele tem que matar, não mata o cara a tempo, isso força a máfia lá, dos chechenes lá, a matar o cara, aí ele mata um outro cara, enfim, dá tudo errado, gente. Ele paga um preço muito alto, por conseguir o que ele queria, que era o quê? Ator, achar um sentido na vida dele. Então, o que acontece? O nosso personagem, ele, na etapa 7, volta a um novo equilíbrio. A gente vai conhecer o nosso personagem no novo equilíbrio. Ele consegue o que ele queria, estabelece um novo equilíbrio, né? O Barry, ele mata lá o cara que tentou matar ele vai tomar um café. Esse é o novo equilíbrio dele. Ele agora mora em Los Angeles, ele, né, matou lá o cara, conseguiu o que ele queria, que era ser ator, e no final a gente vai ver que ele mudou. Essa é a etapa 8. Nosso personagem está mudado. O personagem, no final do Barry, a última fala do piloto, o Barry fala: você é uma atriz? Ah, eu sou ator também. Ele mudou. Ele não era ator no início do filme, ele era ator no final do filme. O ciclo narrativo, ele não é necessariamente da forma como a gente, por exemplo, fala em sequências pequenas. Ele não. Como é que eu vou explicar isso? Não é necessariamente uma ordem de cenas, tá? São momentos de personagem. Isso que é super importante. O ciclo narrativo, ele é uma jornada de personagem. E se o seu personagem passa por essas 8 etapas, o seu personagem está tendo uma jornada completa. Agora vai caber a você, contador de história, a você, roteirista, pensar em como roteirizar esses momentos de personagem. Então vamos retomar. Nosso personagem está vivendo uma vida normal, uma vida em equilíbrio, mas ele quer alguma coisa, ele precisa de alguma coisa. Ele vai se comprometer e ir atrás do que ele quer e do que ele precisa e entrar numa situação que ele não conhece. Ele vai se adaptar a essa nova situação que ele não conhece. Vai se adaptar, vai se conhecer melhor, vai descobrir outras coisas sobre ele mesmo. Vai conseguir o que ele queria, mas vai pagar um preço muito alto por isso, vai retornar à sua vida normal do dia a dia, tendo mudado. Essas são as 8 etapas do círculo narrativo. Se o seu personagem passa por essas 8 etapas, quer dizer que o nosso personagem passou por uma jornada completa. Então, de novo, talvez quando você pense nesses 8 momentos, você não vai imediatamente pensar em cenas para esses 8 momentos, mas sim momentos do seu personagem. E aí a sua próxima etapa como roteirista é: como é que eu vou dramatizar isso? Como é que eu vou fazer isso em cenas, com um conflito, que sejam interessantes, né? Porque não são monólogos na frente de uma peça que nem no Barry, né? E são filmes, são roteiros. Então, diálogo, ação, conflito, como é que você vai mostrar esses momentos? Eu acho esse círculo super útil bem no início do seu processo, porque são momentos que você vai sacar a jornada do seu personagem. E, gente, isso é a coisa mais deliciosa quando a gente está vendo um filme, é ver os personagens mudando. Mais do que o nosso personagem conseguindo o que ele queria, a gente vê o nosso personagem conseguindo o que ele precisa. E com essas 8 etapas de personagem, você muito provavelmente vai ter esse pano para manga. Espero que isso tenha sido útil. Se você gostou dessa aula, se inscreve aqui no canal. Tem um monte de material aí para você conferir também. E até a próxima.